O fogo dançava com selvageria, enquanto engolia os últimos documentos que comprovavam sua ligação com um cartel dentro do governo. Teve que se aliar a 1 ou 2 adversários, mas enfim conseguiu. O fedor da fumaça era inebriante, e isso o fazia lembrar de seu sofrimento. Lavou o rosto, tentando se livrar da abstinência. Era difícil, como se faltasse algo para que seu corpo funcionasse por completo. Terminou a garrafa de vinho no gargalo, enquanto os seguranças o esperavam na porta. Foi reconhecido no saguão do hotel por burocratas que acompanhavam seus discursos na TV. Depois de uma série de apertos de mão calorosos, a sorrisos largos e batidinhas nas costas, conseguiu se livrar dos obstáculos que o separavam do seu verdadeiro eu. Foi apenas dentro do carro que conseguiu a privacidade que desejava. Lá, escondia alguns frascos da sua substância preciosa. Decidiu que aproveitaria o resto da noite à sua maneira. Suas mãos tremiam enquanto desenroscava a tampa. Consumiu as 3 pílulas de uma vez, uma após a outra. O fariam ficar ligado até o dia recomeçar. Uma vida pública em seu início, histórico e ilibado. Principalmente depois da limpa e de tanto dinheiro gasto para subornar os colegas. Nada seria encontrado pela mídia, por mais que procurassem, por mais que ele mesmo estivesse sujo até sua alma. Seu pai era diferente, viciado em poder. Queria ter acesso a cargos e prestígio, mas para seu filho apenas bastava muito dinheiro e onde o gastar. Mas era a primeira vez que estava concorrendo. O ritmo da campanha era exaustivo e irritante. Odiava ter que sorrir e acenar para a gentinha. Se ajeitou no couro legítimo do banco com cheiro de novo, deu um sinal para o motorista e fechou a janela que o separava dos bancos frontais do carro. Aquele empregado era silencioso. Odiava quando precisava trocar olhares com eles. Havia acabado de demitir o anterior, que tinha a péssima mania de encará-lo através do espelho retrovisor. Já bastava os olhares de rapina de seu pai. Se concentrou naquele pequeno momento. Adorava a falsa sensação de controle sobre o mundo depois de uma dose. Sentia-se como um homem no topo do mundo. Seu corpo se acostumava a viver acima do limite, com poucas horas de sono, viagens longas, compromissos públicos que o exauriam de sol a sol, e todos os abusos de demais substâncias o levavam ao limite que nem ao menos percebia que chegava. Tirou do paletó um vidro de algo novo, coisa de gringo. Prometia fazê-lo vidrar pelo dobro de horas e levá-lo ao paraíso na terra. A substância quase se espalhou pelo banco do carro depois de uma curva brusca. Deu 3 batidas no vidro escuro para alertar ao motorista que não toleraria aquele tipo de conduta. Sua língua estava pegajosa e seu nariz ressecado. Sentiu uma onda de prazer ao colocar para dentro tudo o que podia. Seus olhos se arregalaram e sua boca tremeu em êxtase. Era perfeito. A substância chegou ao cérebro, que liberou doses cavalares de dopamina e noradrenalina, como uma descarga elétrica nos neurônios que se ativaram em uma verdadeira comunhão demoníaca. Com o segundo balanço do carro, se enfezou e chutou a divisória. Gritou obscenidades para o motorista enquanto tentava aproveitar o seu momento. Teve a sensação de escutar um animal ao longe, mas imaginou ser coisa da sua cabeça que estava em festa. No terceiro solavanco, o carro deu uma pirueta e tanto o motorista quanto o político foram centrifugados. O primeiro desacordou por uns instantes. O segundo sentiu como se tivesse caído em uma almofada de penas, mesmo com luxações e ossos da perna trincados que apenas sentiria em alguns minutos. Não que seu destino fosse sentir algo em um futuro próximo. Mesmo com o metal retorcido, a porta do veículo foi arrancada em um puxão violento. O político não havia percebido de imediato que foi jogado para fora, rolando alguns metros até parar na mureta de segurança. Com o canto dos olhos, viu o motorista ajoelhado no asfalto, tentando se levantar e correndo pela sua vida quando conseguiu. Do outro lado, uma figura escura estava de pé. Aos poucos o político foi voltando a si, ainda em uma jornada de redescobrimento do mundo à sua volta. Se viu encharcado de água de esgoto e fúria. Seu corpo estava quente e mal percebeu os ferimentos e o vento gelado. Gritou ofensas a seu agressor, que apenas parecia observar o motorista correr em disparada através do visor do seu capacete. A figura não era alta, nem forte. Trajava um conjunto escuro de couro, com uma jaqueta alcochoada por cima de tudo, com botas pesadas e um capacete rajado de moto ocultando sua identidade. Ao lado dele repousava sua moto, que parecia viva, de tanto barulho que emitia. Você sabe quem eu sou? Com os dentes trincados, cobertos de sangue. O motociclista se afastou de sua moto com passos lentos. Levantou o braço e a pistola brilhou em sua mão. Mirou os olhos do político, que murchou como folhas de outono. Quem te contratou? Eu pago mais. Eu pago muito mais.
Olha, eu pago 10 vezes mais. Tentando não mostrar o terror que seus olhos já denunciavam. Seu algoz nada disse em resposta. Virou a cabeça para o carro e logo depois novamente para seu alvo. Não vai falar? Não vai falar nada? Maldito! Eu juro! Só preciso de 2 ligações e transfiro a bolada. Tudo que tem lá se você quiser. Em desespero, jogou sua carteira, recheada com notas e cartões. O motociclista abaixou a arma, se aproximou dele e vasculhou seu terno. Parecia farejar algo. Puxou com força um cordão até arrebentá-lo de seu pescoço. O colar terminava em um crânio de pássaro minúsculo, coberto de símbolos e palavras em uma língua estranha, amarrado junto de plumas coloridas que formavam uma coroa. O político fez menção de pegá-lo das mãos do algoz, mas não foi rápido o suficiente. Não, isso eu não posso te dar isso. O motociclista rajado se afastou alguns passos e pôs a arma em riste, apontada para a testa do sujeito. Puxou o gatilho. Por alguns segundos, o político arregalou os olhos em desespero, esperando a morte que não veio. O motociclista rosnou por baixo do capacete, agarrou algo de dentro do casaco, um celular de modelo bem antigo, e o usou para falar com alguém. O político se levantou, sentindo o ar lhe faltar, fedendo a esgoto e covardia. Arrastava o pé, mesmo que nem soubesse disso. É o seu chefe. Deixa eu falar com ele, por favor. Tudo vai se resolver. Foi agarrado pelo colarinho e erguido pelo motociclista. Mesmo com quase o dobro do tamanho, o político se contorceu no ar, como uma criança, tentando se desvencilhar de um agressor. O visor negro do capacete se virou para ele e teve a impressão que cruzaram os olhares, mesmo sem poder ver o que tinha do outro lado. Você me prometeu que a arma não ia falhar. Apenas uma última frase conseguiu ser entendida pelo político, misturada com um som metalizado. Mas é assim que resolvemos as coisas por aqui. Então vai ser do meu jeito. Lentamente, com seus dedos, levantou o visor do capacete e o político não estava preparado para o que iria constatar. O pior de seus pesadelos não era ser morto, era ser morto por um monstro. A visão da escuridão encarnada o condenaria para as alas mais profundas de qualquer hospício. Mas não era isso que o destino lhe guardava. O grito de terror ecoou pelo túnel junto com a luz das chamas infinitas que brotaram de todos os lados. Não era um grito humano. Muitos afirmariam a centenas de metros dali, mas todos estavam enganados, pois, em momentos derradeiros, pelo advento do puro terror, seres humanos poderiam ainda comprovar sua origem primitiva. Aquele era um grito animalesco, a forma do desespero, e então houve apenas o silêncio e o frio da morte. Esse é o prólogo do segundo livro da série Demônios, Bruxas e Vagantes, no qual o primeiro livro foi o Calciferum e o segundo livro agora, com o título revelado, O Martelo das Feiticeiras. Dia 4 de outubro, ele estará disponível no financiamento coletivo que faremos no Catarse. E para você que quer saber mais um pouco sobre esse universo de demônios, fantasmas e feiticeiras, temos aqui a sinopse do segundo livro. Rafael enriqueceu após assinar o contrato com um poderoso demônio, que se escondia no plano material na forma de um estagiário acima de qualquer suspeita. Agora, o preço está sendo cobrado e ele será condenado por uma série de crimes que não cometeu, ou que acha que não cometeu. O Martelo das Feiticeiras é o segundo livro da série Demônios, Bruxas e Vagantes, que acompanha a jornada de Rafael Branco, um mundano como qualquer outro que é dragado para o mundo oculto, cheio de feitiçaria e entidades sobrenaturais que se escondem além da cidade de concreto e aço. Bem, galera, já estendi o tempo demais para fazer propaganda. Semana que vem, na quinta-feira, no próximo episódio, vai ter início a campanha. As recompensas, elas estão iradíssimas. Então, galera, corre, fique esperto e aquilo. Bora lá pro podcast.
Eu vou admitir pra vocês que um dos meus maiores medos da vida é quando eu tô com alguma pessoa, por exemplo, a Ira. Acontece algumas vezes. E eu fico imaginando aquelas histórias, sabe, da pessoa que vai ali comprar um negócio e nunca mais volta? Eu não tô falando daquelas histórias do pai que foi comprar cigarro, tá? Eu tô falando das histórias sérias de que você perde uma pessoa no meio de uma multidão e você nunca mais encontra. E a quantidade de histórias envolvendo esse tipo de relato são assustadoras. Então, depois de adulto, um dos meus medos, além do medo do escuro e o medo de altura hoje, é virar a cara e do nada não tá lá mais a pessoa. E aí, cadê? Onde é que tá? Cara, eu tinha esse medo quando eu era criança, assim, até meu início da adolescência, meus 10, 11 anos, eu tinha um pânico tão grande que até hoje eu lembro de estar com minha mãe no local e, de repente, no mercado, passar por uma prateleira e ela não ver no outro corredor e não encontrar e tá perdido, sabe? Eu tinha um pavor muito vívido disso. Sim. Então, quando eu saía na rua com minha mãe, eu sempre saía de mão dada, eu nunca largava. Era bem difícil. Exatamente, Rafael. E você, Lucas, você costuma fazer trilha? Cara, pra caramba. Eu faz 10 anos que eu faço trilha aqui nos Estados Unidos já, eu faço todo ano, e eu tô tentando completar a trilha do Apalache, né? A trilha do Apalache, ela vai sair do Golfo do México e ela vai cortando os Estados Unidos de diagonal em direção ao norte e em direção ao leste. Tive que pensar aqui agora. Aí ela vai na diagonal, né? E é uma cadeia de montanhas. E as trilhas lá, não é aquela trilha demarcada no chão. A trilha é a cada 10, 15, 20 minutos você vê uma marcação em uma árvore. Então você tem que ficar com a bússola e o mapa na mão, né? Que nem escoteiro. E eu já me perdi várias vezes, cara. Várias vezes, assim, de não achar a minha galera, de passar 30, 40 minutos, 1 hora. E, cara, chega a bater um desespero, assim. Porque você tá, às vezes, há uma semana da civilização no meio de uma montanha sem nenhuma maneira de se comunicar, cara. É desesperador. Lucas, que tipo de equipamento você carrega quando vai nisso? Tudo. Eu carrego uma mega mochila que tem uma barraca que é uma barraca que você joga pra cima e ela se arma, assim, automática. Ela faz puff e ela cai armada, assim. Eu trago 4 estacas pra barraca. Se fosse pra vampiro. Pensei que era pra matar vampiro. Eventuais vampiro, 4 estacas, assim, pra garantir. Eu trago aquela comida que é só você jogar na água, que a comida é tipo um mega miojo de acampamento, assim. E eu trago também aquelas panelas que você amassa elas ficam fininhas que nem papel, assim, sabe qual é? Sim, sim. Saber eu não sei não, mas acho que já vi em filme. E você, Julia Matos? Você tem medo também desse tipo de coisa? Eu sou muito medrosa, cara. Eu sou a pessoa mais medrosa que tem. Eu sou muito desengonçada. Eu não tenho, eu sou meio pequena, então eu não tenho muita firmeza na hora de botar os pés nas coisas, assim. Eu caio fácil, então eu tenho muito medo de fazer trilha, medo de ir pra cachoeira, essas coisas. Eu fui pra cachoeira com a Tupá semana passada. Tem exatamente uma semana, quase. E eu sou muito, muito desengonçada, então eu tenho muito medo. Então, o Lucas tá falando, eu faço trilha, eu falei assim, caraca, eu consigo me perder no parque da cidade. E imagina, dentro de uma trilha. Ou num shopping, o que é bem verdade, eu me perco em shopping, isso até hoje. Então, não sou uma pessoa muito de natureza, não faria trilhas, muito menos a dos Apalaches, que você pode acabar na Argentina com um amante. Eita. E essa piada vai ficar muito pra quem acompanha política norte-americana. Essa aí foi rebuscada, essa aí foi. Complexo. Hoje a gente vai falar sobre o estranho acontecimento, o estranho fenômeno do Missing 411. Eu queria falar em inglês, mas eu com certeza erraria. Então é 411 mesmo. Que são os misteriosos desaparecimentos que ocorrem nos Estados Unidos e que também ocorrem aqui no Brasil. A gente vai fazer um paralelo com o que a gente sabe por aqui sobre esse assunto que é extremamente... funciona como um alerta, né? Pro pessoal aí que estiver viajando e tal, mas que tem muitos desdobramentos conspiracionistas, sobrenaturais, é isso. Bora lá pros recadinhos. Longos dias e belas noites, está começando o Mundo Freak Confidencial. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
como a gente teve esse mega promocional no início do podcast, acho que é um pouco injusto eu tirar tanto tempo assim de vocês. Então, rapidamente, Maurício da Fonte e Pris Guerreiro na revisão dessa pauta, muito obrigado por vocês, pauteiros, por existirem e por fazer esse projeto continuar, graças a esse esforço hercúleo de vocês. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a você que nos dá bastante audiência, para você que nos apoia financeiramente pelo apoia.se/confidencial e para você que vai apoiar o segundo livro, vai pegar o kit com o primeiro e com o segundo livro da série lá do Calcifero, do Demônios, Bruxas e Vagantes, com o segundo livro, O Martelo das Feiticeiras. Espero o seu apoio lá e é isso, bora lá pro episódio e beijos de luz pra todo mundo, que o episódio ficou fantástico. Bem, antes de qualquer coisa, precisa a gente falar um pouquinho sobre esse termo, né? O Missing 411 corresponde a uma série de livros de não ficção, é bom salientar, escritos pelo policial aposentado David Paulides. Foi ele mais ou menos que, e eu sei que vai ter gente que vai discordar de mim, que cunhou o termo, mas calma, esse termo já existia, que era o quê? O 411 era o número dos Estados Unidos, não sei se continua sendo, em que você liga pra falar sobre desaparecidos, né? Então ele pegou essa coisa do Missing 411 e colocou pra falar sobre esse tipo de fenômeno. Não é que ele cunhou o termo, mas vocês entenderam, né? Posso fazer uma correção, André? Claro. 411 é o número de informações. Ah, é? É, você não sabe qual número você vai ligar, você liga pro 411. Tá, eu tipo... Eu depende de uma pessoa. 411. O missing seria perdido. Se você ligar pro 411 e perguntar missing people, ele vai te dar as pessoas que estão desaparecidas na sua área, entendeu? Por isso que é missing 411, sacou? Isso é verossímil, Júlia? Qualquer informação que você quiser, você pode pedir. Acredito que sim. Acho que qualquer informação que você precisar, eles te dizem. Calma aí, agora rolou uma dúvida. Lucas, você tá em que local dos Estados Unidos? Eu tô em Champaign, que fica ao sul de Chicago, 2h30 ao sul de Chicago. Champaign, o nome daquele ator. Se você pegar o seu telefone agora e ligar 411 Missing People, ele vai avisar, ele vai te informar quantas pessoas estão desaparecidas, Lucas? Não, agora ele tem um sistema de mensagem automática que você tem que ir conversando com o sistema. Normalmente a galera usa o site agora, 411.com, que seria o páginas amarelas deles aqui. Mas você fala, tipo, tinha aquele teleinformações que tinha há muito tempo atrás, que você ligava pra saber as horas, previsão do tempo. Só acertava o relógio, né, cara? Que mundo, né, cara? Tinha um telefone que você ligava pra saber a hora. Puta mas merda, você mano. não sabe o nome da farmácia Bom Jesus. Aí você liga pro 411 e pergunta, por favor, você poderia me dar o nome da farmácia Bom Jesus, o número deles? Aí eles te davam, entendeu? Sim, eu sei como funciona. Eu não sou tão jovem assim. Eu não sou um Andrei. Eu não sou tão burro. Eu sei como funciona. Não, cara, mas isso é interessante porque tá bem intrínseco, né, o que a gente vai falar aqui, dessa questão da sociedade americana. Mas é bom a gente salientar que isso acontece no mundo todo, né? De acordo com o Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos, estima-se que em qualquer dia existem naquele país uma média de 100 mil casos abertos de pessoas desaparecidas. Cara, esse número é assustadoramente grande. Isso Não, calma aí. 100 mil pessoas por dia? Foi isso que eu entendi? Caralho. Não, o número de pessoas total que estão desaparecidas, que não foram resolvidas até agora, é 100 mil. É isso que eu tô dizendo. Caraca, 100 mil pessoas por dia. Fala assim, vai acabar o planeta em um ano. Cara, 100 mil por dia, a gente dá um ano, acabou. Se todo mundo aparecer, uma hora a gente se encontra. Onde nós estamos? Dentro da joia da alma. Tá todo mundo aqui. 7 além não comporta tanta gente assim não, cara. Arrebatamento, bicho. Bem, além disso, segundo dados levantados por essa instituição, mais de 40 mil conjuntos de restos humanos que não podem ser identificados por métodos convencionais são mantidos em salas de evidências por todo o país. Apenas 6 mil desses casos, ou seja, mais ou menos 15% deles, foram registrados no banco de dados do FBI, né, do Centro Nacional de Informação de Crimes. Esse número, ele é bem assustador quando você coloca dessa forma. E tem muito corpo que, especialmente na área de imigração ali com o México, que aparece e você não sabe como identificar o corpo, porque ele aparece queimado, aparece mutilado, não tem nenhum registro americano e fica por isso mesmo, né, cara? É mexicano, fica por isso mesmo. Sim, com certeza. Esse fenômeno, ele também é chamado de desastre nacional silencioso, por causa disso mesmo, né? Porque não se faz muito alarde, quer dizer, provavelmente a família de uma pessoa que desaparece, com certeza vai buscar esse tipo de coisa, mas não é o tipo de coisa que toma toda a mídia, né? Então, as pessoas
estão sumindo, né? De uma maneira muito esquisita, né? Evidentemente, a grande maioria dos desaparecimentos dos Estados Unidos ocorre em grandes centros urbanos. Só que quando se trata de apontar exatamente quantas pessoas desaparecem nos quase 2.600.000 quilômetros quadrados dos parques nacionais existentes, observa-se essa dificuldade de encontrar as pessoas. É mais fácil você encontrar uma pessoa que se perdeu em uma cidade, obviamente pelo número de pessoas, pelo senso de direção, esse tipo de coisa, do que uma pessoa que está visitando um parque nacional, que pra quem não sabe, vou até pedir pra Júlia explicar um pouquinho disso, é um pouco diferente, sei lá, quando a gente tá falando de parque nacional nos Estados Unidos, a gente não tá falando, tipo, do Ibirapuera, né? Não, os parques são federais, tanto que quando você tem problema de orçamento, os parques também fecham, né? Então, quem toma conta dele, eles têm uma guarda especial para esses parques, né? E todo mundo já deve ter visto em algum tipo de seriado, o pessoal, quando desaparece, tem uma guarda específica para eles, e não é o Ibirapuera, são grandes áreas. A gente tem parques nacionais também no Brasil, e, assim, são áreas bem grandes de preservação, que foram criadas numa tentativa, assim, de preservar tanto o meio ambiente, mas as naturezas, né, dos Estados Unidos, como de uma forma também de você criar empregos, por incrível que pareça, e funciona mais ou menos dessa forma, né? Vocês são grandes áreas de preservação que são cuidadas pela federação, então não está na mão dos estados, está na mão da federação, e se evita também uma série de brigas, principalmente em áreas de fronteiras, porque esse meio oeste é uma grande... Até porque eles tomam vários estados, né? O George Washington e o Jefferson National Forest, ele é do tamanho do estado da North Carolina, cara. Ele é enorme. A parada se estende de uma quantia, assim, que dá pra ver do espaço. Então, exatamente para evitar esse tipo de briga entre os estados, você cria assim, olha, ninguém mexe isso aqui, é da federação, porque lá as leis não são como aqui, né? Do tipo, a questão de quem cuida do quê. Então você tem essas duas formas, e também porque ela já esteve muito na moda, eu acho que ainda está, né, Lucas, pelo que você falou, visitar a natureza, né? Sair das grandes cidades e, né, ser naturalista. O que rola aqui é a cultura do acampamento de estilo escoteiro, assim. As crianças aprendem desde criança a montar acampamento, a fazer fogo, a não se perder, a seguir pelas estrelas. Aqui todo americano, se você falar ponto norte, ele sabe exatamente para que lado fica o norte. No Brasil ninguém sabe. Não, no Brasil é loucura. Quando o GPS fala vire a sudoeste, fudeu, maluco. O motorista vira o volante e bate no poste. Se ele fala vira à esquerda e não estiver prestando atenção, eu viro não sei, para outro lado que não seja esquerda, eu não sei. Uma informação aqui, já só de comparação, abri o site, procurei no Google e apareceu aqui que no Brasil existem cerca de 80 mil pessoas desaparecidas hoje. É bastante gente, né, cara? Uma matéria aqui desse ano. Mas ó, tem todo tipo de gente que faz isso. Não é só a galera que curte natureza. Tem a família que vai, fica 2 dias em uma cabaninha e depois volta. Tem a família que fica no trailer. Tem a família que vai fazer a trilha, que é a trilha que a gente chama demarcada, que é a trilha no chão, que você vê a trilha pelo chão. Tem a família que vai passar a semana inteira fazendo essa trilha no chão. Tem as que vão pro parque florestal fazer as trilhas mais intensas, né, que são demarcações na árvore. Tem todo esse espectro de pessoas que fazem isso, mas a parada que é muito comum as pessoas tirarem tempo das férias de verão delas pra fazerem isso, né? No verão a gente chama de camping season, que é a temporada de acampamento, né? Que é quando os parques fazem beira do lago, né? No beira do lago, vai fazer aquelas trilhas que contornam as montanhas, né? É bonito pra caramba, cara. Aqui no Rio de Janeiro, tô sempre buscando fazer um paralelo aqui nacional. Eu vejo muito dessas trilhas, eu tenho 2 ou 3 amigos que organizam trilhas, mas sempre são trilhas de horas. Você vai de manhã, volta no começo da tarde, aqui pelos parques no Brasil mesmo. Nenhum deles faz trilha de dias de acampamento, semanas. E quando o pessoal vai acampar aqui, vai no Sana, vai em outro lugar, que é pra fumar maconha mesmo. Essas trilhas de horas, a galera vai muito quando frequenta academia, coisa mais voltada pra saúde e não contato necessariamente com a natureza. O pessoal, quando vai pra trilha de acampamento, é pra fumar maconha. A desculpa é ficar com a natureza, mas é pra fumar mesmo. Eu sei disso. O Parque do Brasil que eu tenho mais contato, que é grande, que a galera vai pra passar um tempo grande nele, é o Petar. Quem não conhece o Petar, ele é um parque maravilhoso no Brasil, que tem cadeias de cavernas, assim, sensacionais. São cavernas reconhecidas mundialmente, e eu recomendo demais vocês marcarem com um guia e fazerem uma visita no Petar. É sensacional. Aqui, a gente tem, aqui no Cerrado, as pessoas até têm o hábito de ir pra Parque Nacional, principalmente pra Chapada, porque chega uma época
aqui em Brasília, né, que a gente passa uns 3 meses sem chuva e chega uma hora que o pessoal fica desesperado, né, por água. E aí tem o Parque da Chapada, o pessoal fica em camping, até acampa, tem o pessoal que vai pra fumar maconha também, né? Mas porque tem a área do Vale da Lua, tem muita cachoeira. Então, assim, não é só a galera que curte trilha também, que frequenta parque. Eu acho que a gente até frequenta bastante parque aqui no Brasil, talvez não nós. A galera né, que estuda biologia ou geografia, em algum momento eles vão acabar fazendo esses field trips, né? Essas viagens, excursões a parques, né? O Petar fica, acho que entre o Paraná e São Paulo, fica mais ou menos ali na divisa. E ele vai descendo assim e ele vai pegar ali Curitiba, eu acho. Show. Sim, não, com certeza. Fica próximo da região. Sim, não, com certeza. Não, eu já fui, não lembro se foi no Petar ou, enfim, deve ser bem grande, assim, né? Então, se eu fui, foi uma parte só. Fica próximo da cidade da Ira, né? Que é registro. É, isso mesmo. E é interessante porque aqui no Brasil tem muito dessa coisa das cavernas, né? Eu não sei o quanto isso é comum nos Estados Unidos, mas aqui regiões cavernosas são imensas. Se eu não me engano, eu não vou dar dados corretos aqui não, tá? Porque agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas bem menos da metade de cavernas são conhecidas o total de sua extensão. Muita gente, principalmente quando gosta dessas paradas de ufologia, criptozoologia e tal, gosta de colocar muitas lendas em cima disso, né, cara? Que também é algo extremamente perigoso aqui no Brasil, porque além de você ter essa coisa de você simplesmente se perder, você tem essas coisas de você não conhecer a totalidade das cavernas. Então, às vezes, o cara conhece uma caverna, não contrata um guia, vai lá, quebra a perna e nunca mais volta, cara. Vai lá e chove, inunda e não vai ter criança pra te resgatar, não, filho. Essas cavernas, a galera faz reconhecimento voluntário dela. Então, a galera que é preparada, que tem treinamento pra isso, marca um dia, vai com a trena, que é um cabo de ferro que eles usam. Eles vão entrando na caverna, eles vão indo até onde vai. Eles fazem um mapeamento dela com equipamento especial pra isso. E cada dia um grupo diferente vai mapeando uma parte da caverna. E tem caverna que os caras estão há décadas mapeando e não acaba a caverna. Caraca. Bem, grande parte do problema dos Estados Unidos também vai por essa questão da falta de unificação de um sistema de desaparecidos, né? Porque isso é tudo feito através de voluntários e de, sei lá, conspirólogos, né? No caso disso tudo, né? O que deixa... As autoridades não atualizam direto o sistema. Andrei. Oi. Estou vendo aí uma conspiração, então. No Brasil, tava lendo aqui no site, também não existe um sistema unificado de desaparecidos. Geralmente, quem faz a procura desses desaparecidos são as famílias, né? A mãe, principalmente. Se nos Estados Unidos também não tem, pode ser aí parte do acordo com os alienígenas, cara. É que parte dessa cultura de trilha aqui nos Estados Unidos é a parada de você ser autônomo, de você sobreviver na floresta, né? E a galera faz essas trilhas de forma completamente autônoma. Então, vai o grupo de, às vezes, 2, 3 pessoas fazer a trilha. O de praxe, a gente avisa pro parque, né? Olha, eu tô saindo aqui do escritório X e eu vou fazer a trilha pra chegar daqui uma semana no lugar Y. Se eu não der lá no lugar Y em mais ou menos uma semana, se eu não avisar que eu cheguei, então é porque eu sumi. Então as galeras passam dias entre um ponto e outro, entre elas avisarem que chegaram ou não, e tem gente que nem avisa, né? Ela só vai, faz um pedaço da trilha e vai embora. Essa galera que nem avisa tá arriscando a vida de uma maneira, cara, que você não faz ideia. Porque se deu uma chuva mais forte, você tá em uma montanha longe de tudo e de todo mundo, sem comunicação, cara. Você está ferrado. Cara, eu acho impressionante que eu não saio nem de onde eu moro pra cidade vizinha sem avisar alguém da minha família que eu saí de casa, entendeu? Imagina eu entrar no meio da floresta, da mata, sem avisar ninguém. Tem uma parada que a gente curte muito aqui dessas trilhas, que a gente chama de Trail Magic, que seria a mágica das trilhas, que é assim, você tá andando na trilha já faz uma semana, você tá cansado, tá com bolha no pé inteiro, você não aguenta mais carregar a mochila na costa, aí do nada tem uma festa no meio da trilha com 100 pessoas que trouxeram comida, equipamento, água, pra dar uma festa pras pessoas passeando pela trilha encontrarem aleatoriamente. Caraca, velho. É muito legal isso. Eu já topei com 2 Trail Magics já. É muito divertido quando acontece. Você conhece um monte de gente nova, assim. Vai todo mundo parando e acumulando e a festa vai crescendo, né? Eles ficam mais ou menos umas 3, 4 semanas ali fazendo a festa. Mas são festas
praças que, tipo, ninguém sabe quem vem, pra onde vai, e que elas não são anunciadas, né? Porque parte da magia é você encontrar ela de forma aleatória. Então, tipo, é uma loucura total, porque você tá no meio da montanha, numa festa, cara, com pessoas que você nunca viu na vida. É o mais próximo de RPG que você pode ter na vida real, é isso. O verdadeiro encontro aleatório. Sim, bem, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do David Paulides, que é o seguinte, ele é policial, né, ex-policial, né? Ele foi o primeiro responsável por sugerir que havia algo acontecendo dentro dos parques nacionais americanos, né? Ele escreveu o livro, né, o Missing 411, né? E depois ele, junto com seu filho, eles fizeram um filme, né? Que, cara, vou ser bem sincero que se você não é anglófono, eu não achei legenda. Então, acho que só pra galera que se garante bastante. Até acho legenda em inglês e tal, mas em português não encontrei nada, né? Eu lembro que eu vi esse filme muito tempo atrás, mas hoje mal me lembro de muita coisa assim, né? O Paulides é um policial aposentado e ele afirma, né? Ele conclui, segundo ele, que suas investigações acerca desse assunto começaram quando um guarda florestal fora do serviço o procurou e demonstrou pra ele preocupação sobre a natureza questionável de algum desses casos de pessoas desaparecidas que ocorrem dentro dos parques nacionais, né? Em 2011, ele lançou um projeto, o projeto Canaan Desaparecidos, né? Como é que você falaria isso em inglês, Lucas? Can-Am? Project Can Am. Caraca, que nome que ele foi dar, hein? No caso desse projeto, ele tinha o objetivo de catalogar casos de pessoas que desaparecem, né? Ou nunca mais são encontradas na natureza ao longo de toda a América do Norte, né? Mas é engraçado porque ele gosta de categorizar muito naquela coisa que se chama de circunstâncias misteriosas, né? E participam desse projeto policiais aposentados, experts de busca e resgate e outros tipos de profissionais, né? É um grande emaranhado de contatos ali que ele tem sobre esse projeto, né? E até o ano de 2017, o Paulides já havia escrito 6 livros sobre o assunto e em seu livro Uma Coincidência Sombria, ele ainda não tem uma teoria que unifica o que estaria causando os desaparecimentos, né? Apesar de indicar que o número de suspeitos parece estar diminuindo. Então ele acredita-se, né, que ele... Enfim, a teoria é que ele tá montando alguma teoria, alguma coisa louca que ele em breve deve lançar, né? Ele quer conectar os pontos, mas ele não sabe como ainda. Tem que achar uma teoria muito bizarra, né? A parada do número de pessoas desaparecendo estar diminuindo, eu acho que vem do fato que o número de trilheiros está diminuindo, né? Essa cultura de você fazer trilha com a sua família, de você todo ano fazer uma parte diferente da trilha, ela tá morrendo com essa nova geração. A nossa galera já não faz mais isso, né? É porque as pessoas aparecem, né? Não, eu acho que é mais um fato de... Quando você vai pra uma trilha, a tendência de você não estar na internet é muito grande. Não tem sinal. E muita gente literalmente está sofrendo desse problema de medo de ficar sem internet. Então, provavelmente isso deve ter um fator influenciador nessa redução de pessoas que fazem trilha. Eu acho que é mais uma dessas tradições de família, assim, que uma hora alguém deixa de fazer, então para de passar pra frente, né? E aos pouquinhos elas vão morrendo. A evolução da tecnologia não pode ajudar nisso também, Lucas? Tipo, todo mundo tem um celular na mão, por exemplo? Cara, tem uma história de um amigo meu que é engenheiro florestal, que é justamente o contrário de como tecnologia não ajuda com isso. É mais ou menos assim, ele estava trabalhando em um projeto lá em Portugal de construir um sistema que você ia dar um aparelhinho para cada trilheiro que estivesse fazendo trilha, e quando a pessoa pedisse por socorro, gritasse as palavras-chave, o aparelhinho ia ligar automaticamente e fazer o ping da localização dessa pessoa e mandar o ping dessa localização para a pessoa direto pra galera que faz a reserva do parque, né? Assim você já vai procurar a pessoa que tá em apuros imediatamente. Só que uma das palavras-chave que eles tinham usado para despertar o aparelhinho é a palavra socorro. Só que em Portugal tem muita gente com o sobrenome Socorro. Aí 99% das vezes que eles iam atrás da pessoa era porque alguém chamava Socorro, né? Aí a pessoa chamava, Socorro, vem cá, Socorro. Aí ia lá... Lucas, isso tá parecendo muito piada de português, cara. Não, cara. Mas é verdade, cara. Pelo amor de Deus. Cara, isso... Putz, caralho. Aí como tava gastando muito dinheiro, esse tipo de sistema, muito dinheiro à toa, né? Tinha muita chamada que não era ocorrência de verdade, eles mataram o projeto. Mas, Lucas, deixa eu só confirmar uma coisa com você. Por serem parques federais, quando desaparece alguém, primeiro vai pra polícia do parque, depois não seria do FBI procurar essas pessoas? Eu não vou saber te dizer, mas eu sei que, dependendo da jurisdição, eu acho que o primeiro que vai procurar é o county, que lá nos Estados Unidos tem como se fosse um mini
enormes estados são os counties, né? E cada county vai ter uma pessoa responsabilizada por tomar conta das pessoas que desaparecem. Eu acho que o primeiro a ser avisado é o cara do county. E se ele vê que ele não tem recurso suficiente pra ir atrás de você, aí ele vai... Talvez, eu acho que ele chama a FBI daí, né? É porque eu imaginei que, como por serem parques federais, eles entrariam, por exemplo, nos casos dos parques federais, né? Nos parques menores, provavelmente seja isso. E aí funcionaria dessa forma. Não, eu acho que o FBI, assim, ele não é imediatamente acionado, não, mas dado 24 horas, eu acho que o FBI vai buscar a pessoa assim. Normalmente... Não, é por isso que eu imaginei que primeiro ficasse com o pessoal do parque, os próprios guardas florestais, né? E depois, dependendo da... Porque, né, pela pauta, né, que a gente vai acabar discutindo, não parece que entra esses grandes coisas... As primeiras pessoas que são chamadas nesse tipo de busca são as pessoas que moram ali em volta e conhecem o parque. Então forma-se uma força de emergência, assim, e sai todo mundo procurar desesperado. Eu acho que o FBI vem atrás pra dar suporte depois, né? Faz aquelas buscas, né, de todo mundo em fila, andando a 1 metro, 2 metros um do outro, caminhando. E a galera que conhece bem a área vai liderando. Eu vi uma dessas aqui na cidade de Champaign, quando uma aluna chinesa desapareceu. Eu vi a galera fazer isso. Voltando aqui pra questão do Paulides, né? Essas circunstâncias misteriosas que ele cita são algumas evidências, né, de qualquer coisa, né, no caso, enfim, que não tem uma ligação muito específica, mas, por exemplo, ele cita que os cães farejadores são praticamente incapazes de encontrar rastros de cheiros dos desaparecidos. Ele cita cerca de 98 a 99% dos casos. A janela de tempo dos desaparecimentos também é estranha, né, porque normalmente sempre acontecem no fim da tarde. E o fato de que muitas vítimas, quando são encontradas, são achadas com roupas e calçados retirados. Eu acho que eu consigo explicar bem o porquê as coisas aparecem, o desaparecimento acontece no fim de tarde. Porque, assim, quando você tá fazendo essas trilhas, não fica todo mundo juntinho, 3, 4 passos atrás do outro. Conforme você vai andando, você vai se distanciando das pessoas. E tem hora que já ninguém mais se vê. Que você só vai conseguir ver alguém se a pessoa parar por uns 5 minutos, aí você reencontra as pessoas. No final de tarde, é quando todo mundo se junta pra montar o acampamento, entendeu? Aí você vai se tocar que alguém não chegou. Acaba registrando que a pessoa desapareceu no final da tarde, que foi a última hora que viram a pessoa, porque tava claro, era o horário que a pessoa tava se dispersando. É o horário que as pessoas vão se juntar de volta, porque conforme você vai andando das 8 da manhã até as 8 da noite, as pessoas se espaçam pra caramba, cara. Quando eu fazia, né, com a Katie, eu lembro que tinha horas que eu passava sem ver ninguém, que ela andava muito mais devagar que eu e o pai dela andava muito mais rápido que a gente. Então ficava o pai dela lá na frente, eu mais ou menos 1 hora atrás e ela mais ou menos 1 hora atrás de mim, assim. Aí o pai dela parava às 6, eu chegava às 7, ela chegava às 8. Cara, mas que loucura, cara. Eu acho que eu não teria coragem de entrar num lugar desse se eu não tiver pelo menos vendo a pessoa no meu campo de visão, cara. Eu faço há 10 anos isso e se eu não tiver com alguém muito experiente, eu não vou. Você tem que estar com um time forte, cara. Tipo um RPG. A gente vai descobrir que no final desse episódio é um RPG. Também tem a questão de que corpos também são encontrados em áreas previamente já investigadas, com uma frequência até muitas vezes desconcertante, né? Muitas vezes até bem do lado da trilha. Mas até aí eu acho que também dá pra dar uma explicação sobre isso, que é quando você tá perdido, recomenda-se você a ficar no mesmo lugar, porque é capaz de você, se você ficar andando, a pessoa tá te procurando, andando. Aí você continua andando, tentando achar a pessoa. Às vezes vocês vão visitar os mesmos lugares em tempos diferentes, né? Eu imagino que seja algo próximo disso, de explicação, né? Tem a parada também que muitas dessas trilhas são em áreas elevadas, assim. Então, tudo que sai da trilha desce barranco, entendeu? Então, vai tudo acabar se você se perder, você vai acabar na beira da trilha, mesmo que você vai descer o barranco. Bem, crianças encontradas vivas geralmente não falam de suas experiências ou dizem que não lembram do que aconteceu. São normalmente encontradas com febre baixa e aparentam estar traumatizadas, né? Mas é também meio entendível, né? Na situação desesperadora, né? Mesmo quando são encontradas a quilômetros de onde foram vistas pela última vez. Estão geralmente descalças, seus pés até aí também não apresentam machucados, né? O que dá aí uma série de possibilidades para a gente brincar um pouco com essa questão de teorizar, né? Ainda no caso envolvendo crianças, os pais afirmam que elas estavam bem atrás deles quando desapareceram. E alguns dos casos em que elas estavam acompanhadas de um cachorro, o cachorro retornou, mas a criança nunca foi encontrada. Isso é meio bizarro, né? Então, isso chamou a atenção. Porque do jeito que o Lucas falou, quando é pessoa adulta, você entende realmente, né? De você andar 1 hora de distância, porque, sei lá, você sabe fazer sua trilha, não sei o quê. Mas eu acho que mesmo com a cultura de ser escoteiro, uma criança pequena não fica longe dos seus pais, não sai do campo de visão dos pais, até porque os pais não vão permitir, né? Uhum. E aí esse monte de criança
desaparecendo e debaixo do nariz dos pais. E isso que eu achei mais estranho dessa pauta, porque adultos desaparecendo, eu acho, não vou dizer que é fácil, né, mas é mais compreensível nos casos de trilha. Mas essas crianças todas sumindo é um pouco assustador, né? O número de crianças é um número muito alto, uma porcentagem significativa? Na pauta, sim. Não, é difícil saber porque você não tem, você tem registros não oficiais só, né? Quer dizer, quem alimenta a database são apenas voluntários, né? Então acho que isso inclusive lida com uma informação, uma das teorias conspiratórias falam que o governo, ele saberia com um pouco mais de exatidão sobre esse tipo de dado, a quantidade de pessoas, porcentagem, etc. Só que existe essa teoria de que o governo não fala justamente porque esse número ele seria tão absurdo que pra não dar, tipo, não dar pane lá no sistema de governo, galera não estranhar, eles ocultam esse fato, né? Eu não sei. Eu nunca tente explicar negligência humana através de teoria da conspiração, cara. É falta de verba, mano. Esses parques vivem fechando, mas direto, assim, aqui nos Estados Unidos. A galera não tem verba mesmo, é caro manter os parques, mas a galera não passa as verbas de birra e eles não têm dinheiro pra fazer isso, cara. Se você vê a quantidade de guardas florestais que tem pros parques que são do tamanho de um estado inteiro, você fica abismado como é que eles conseguem dar conta, cara. É muita pouca gente pra uma área muito grande, assim. Esses parques também, eles tendem a ter animais selvagens, né? Ursos e tal. Sim. Então, talvez uma boa explicação disso, uma boa parte é que as pessoas são atacadas pelos animais. Pode ser também. Eu nunca cheguei a ver urso, assim. Eu acho que eu vi um urso muito de longe, lá embaixo de um barranco, mas eu não tenho certeza. Parece ser um animal grande. Aqui não tem capivara, mas parece ser uma bunda peluda enorme, assim. Mas eu já vi águia, a gente vê direto vários tipos de roedores, castores, direto, assim, também. Então é tranquilo, assim, pra você ter um lobo ou você ter um coiote que pegue a criança, é 2 tapas. Porque aqui no Brasil a tendência desses animais selvagens mais perigosos é um pouco menor. Tem cobras e tal, mas não tem uma coleção tão vasta de lobos e linces e ursos e tal. Então aqui é um pouco menor, existe, né, os insetos, os animais peçonhentos e tal, mas esses animais maiores aí no estado também tem esses animais, esses insetos venenosos, esses animais venenosos, mas esses predadores têm em bem menor quantidade. Eu quero fazer o seguinte exercício com o ouvinte. Ouvinte, aproveita esse momento, senta num lugar calmo, que tem pouca pessoa à sua volta, fecha os olhinhos e agora imagina que você tá na trilha do Apalache. À sua esquerda você vê a cadeia de montanhas e à sua direita um barranco enorme que vai até lá embaixo com um lago bonito lá no fundo. Tá de noite, não tem nenhuma luz artificial, só tem a lua lá em cima e o céu quase todo fechado porque daqui a pouco vai cair uma tempestade. Você tá tentando dormir, você sente as irregularidades do chão contra a sua costa, as pedras, os galhos debaixo da sua cabana. Você tenta dormir, mas aí você escuta os coiotes e os coiotes começam a uivar durante a noite, e eles uivam, e eles começam a uivar cada vez mais perto, cada vez mais alto, cada vez mais coiotes, e você não consegue dormir porque você passa a noite inteira ouvindo os coiotes se aproximando. Não, porque, né, o exercício foi quase um jogo de RPG, né? É perguntar pro mestre se a fogueira ainda tava acesa. Joga um D20, joga um Perception. Porque eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer é tacar um fogo na fogueira, né, um graveto na fogueira, pra continuar, porque o meu survival diz que eles têm medo, e pego a minha arma. Uma forma da gente falar um pouco sobre isso, né, da gravidade desses casos, é a gente falar de alguns em específico, né? E aí a parte traumatizante, né, que tem fotos de pessoas em preto e branco, e pra mim adiciona um terror à parte. Bem, vamos falar aqui do caso do Alfred Beilhartz, né, que ele foi um garotinho que ele desapareceu em 1938 no Parque Nacional das Montanhas Rochosas, no Colorado. Ele tinha 4 anos, cara, olha que pesado. Ele tava de férias com a sua família, eles tinham ido até o parque pra pescar, estavam fazendo uma trilha com seus pais, seguido por um caminho que acompanhava um riacho, até que seus responsáveis perceberam que o Alfred não mais os acompanhava. Após horas procurando pelo menino, seus pais decidiram pedir ajuda aos guardas florestais, imaginando que ele tivesse caído no riacho e se afogado. A equipe de busca concordou, represou e dragou qualquer coisa que tivesse no riacho, mas eles não encontraram nada, né? As buscas por terra também não renderam resultados, cães farejadores não encontraram nada do menino, né? Em uma diferente parte do parque, um casal caminhando por uma trilha avistaram o garotinho em uma elevação chamada de Ninho do Diabo, no Monte
Chapin. O menino soltou um grito e caminhou para olhar pela beirada da elevação antes de caminhar para trás e sumir de vista. Eles reconheceram, né? As pessoas reconheceram a foto no jornal no dia seguinte. Era o moleque. O casal entrou em contato com o parque, que enviou escaladores para procurarem pelo garoto, mas ele havia novamente desaparecido, né? E ele nunca mais foi visto. Cara, que bizarro, né? Bizarro. Cara, e assim, é uma criança de 4 anos, então eu acredito que a trilha não possa ser uma trilha muito grande, né? Porque perninhas, eles cansam. Então não tem muito pra onde correr. E o ouvinte não está vendo, mas assim, aonde o pessoal que viu o menino é num lugar muito alto, muito íngreme. Não tem como uma criança de 4 anos chegar lá. Pois é, né? Essa eu acredito que tenha sobrenatural aí. Olha só. Olha, convidada. Vai chamar a Júlia mais vezes. Eu vou tentar dar uma explicação cética, mas... Esse que é o foda. O menino é o Homem-Aranha, é isso. É a tua explicação cética. Ele é o Mowgli, né? Durante um dia ele foi ensinado e treinado por lobos. Não, cara, assim, é complicado porque quando a gente vai lembrar sobre casos de histeria coletiva, existe aquela questão de memória falsa, né? E existe aquela coisa de você... Não necessariamente tô querendo falar que são pessoas que querem chamar a atenção, mas muitas vezes, poxa, acho que eu vi um moleque ali. Aí a pessoa no dia seguinte olha pra foto do jornal, não era esse, a pessoa confirma. Não necessariamente era, às vezes foi uma formação rochosa que eles viram, aí eles mudaram eles se aproximaram, mudou o ângulo e aquilo não tava mais parecendo uma criança, eles acharam que fosse uma criança que sumiu. Eu acho que existe essa possibilidade, mas tem a questão do grito também, né? Pareidolia, a pessoa olhou, achou. É, sim, seria no caso uma pareidolia, né? Mas... Pô, mas, por exemplo, um coiote, tem gente que confunde coiote com criança ou algum outro tipo de animal, dependendo da distância, dá pra confundir. Mas eu acho que não, acho que a criança morreu e o fantasma dela foi visto lá em cima. É uma possibilidade, acredito nessa também. Bem, a gente tem que falar também do caso da Kay Parkins, né, que ela na época tinha 2 anos de idade, ela brincava ao redor do celeiro da família com seus irmãos, e na manhã de 10 de abril de 1952, em Heater, Oregon, quando foram chamados para dentro de casa a criançada, né. Toda a criançada apareceu, menos a Kate. Uma busca superficial teve início a partir daí, né. Logo em seguida, uma de grandes proporções se iniciou, né. Horas mais tarde, após uma distância de aproximadamente 6 quilômetros, o grupo de buscas encontrou pegadas de Kate em uma clareira, né. A busca continuou por quase 20 horas e ela foi encontrada inconsciente sobre o leito congelado de um riacho. Ele estava a uma distância de aproximadamente 19 quilômetros da fazenda de sua família. Caralho, é muito longe, cara. Cara, olha só. Sim. 19 quilômetros é muito longe. É muito longe mesmo. Poxa, eu caminho da minha casa pro trabalho. Da minha casa pro trabalho é mais ou menos 2,3 km, 2,4 km. Cara, é 20 minutos andando calmo, tranquilo, no local reto. Andar 19 quilômetros num local totalmente acidentado, que um adulto tem dificuldade, é levar a criança voando, sabe? É complicado. Exatamente. E, de novo, é uma criança... Gente, vocês, ouvintes, né, que gostam de ouvir podcast fazendo exercício, que já dá uma canseira boa pra um adulto. Imagina pra uma criança, 19... É muita coisa. Cara, 19 quilômetros, cara. Se eu vou andar 1 quilômetro, qualquer coisa, eu desisto no meio do caminho, cara. Eu sento no chão e espero o pessoal me encontrar e foda-se. Eu tô atravessando a Paulista, na metade eu sento e espero o pessoal me resgatar. Não, olha só. Eu andei, eu acho que uns 12 no domingo, que eu tava jogando Pokémon. Olha aí, ó. Estava. E dei uma volta no parque, no parque da cidade aqui em Brasília. E deu uns 10 quilômetros nessa brincadeira de ficar caminhando pra chucar ovo. No dia seguinte, e eu vou pra academia pelo menos 3 vezes a semana. Minhas pernas estavam doloridíssimas. Então, assim, eu não sou uma pessoa extremamente sedentária. Eu tenho um hábito. E 10 quilômetros me deixam muito dolorida. Imagina. Não, mais um comentário agora de conhecedores um pouco melhor de criança. Meu filho tem 4 anos completos agora. Essa criança aqui, a Kate Parkin, tinha 2 anos. O Kalel, a gente caminha pra escola. A gente vai andando. Ele vai pulando todos os caminhos, todos os degraus e tudo mais. A gente demora pra andar daqui pra escola, que deve ser uns 300 metros, se for isso tudo, uns 15 minutos. Se for isso tudo. É muito devagar que ele anda. Ele tem 4 anos, ele vai pulando o caminho, corre um bocado, para. Cara, 19 quilômetros é uma distância que criança nenhuma conseguiria caminhar sozinha, cara. Assim, eu não consigo entender uma criança de 2 anos caminhando 19 quilômetros. É chão demais. Eu tô esperando o Lucas refutar, gente. Eu tava lembrando de um documentário que chama Earth, da BBC. É sensacional, com o David Attenborough. Recomendo todo mundo ver. Earth 1 e o Earth 2. E tem uma cena que ele tá mostrando a
águia, que é a maior das águias, eu esqueci qual que é agora. E a águia, ela rouba macaco. A águia pega macaco do galho e traz pro ninho dela pra comer o macaco, cara. Quando ela tem criança, a águia bebê pra alimentar. E eu tava imaginando se não pode ter sido um animal de porte muito grande, assim. Arrastado. Sim. Como é o Oregon, né, cara? Podia ter sido um urso, podia ter sido um coiote, podia ter sido uma águia. O Balu, né? Só se for, né? Colocou a garota nas costas e foi cantando, né? Durante 19 quilômetros, né? Cara, se a garota é arrastada por 19 quilômetros, bicha, não ia arrastada do pé, assim, dentro do sapato só. Esse que é o problema, Lucas. Se ela fosse arrastada por um animal, seria nitidamente visível nas suas roupas. Ela estaria totalmente arrebentada, porque a trilha é muito, muito árdua e ela ficaria totalmente machucada no caminho. E se fosse um pássaro que pegou ali na roupa dela, provavelmente a roupa ficaria marcada. Aqui na descrição do texto não tem dizendo se tem marcas do gênero na roupa, mas se for um pássaro, é mais plausível do que um animal ter arrastado ela durante toda essa distância. Eu tava pensando também na possibilidade de ter sido uma enchente, porque tem lugar que quando dá enchente, aqui a gente chama de flash flood nos Estados Unidos. Você recebe uma alerta no seu celular dizendo, olha, se prepara que vai ter flash flood. Chove muito em um canto e dá flash flood na cidade do lado, que nem choveu, porque da forma que o acidente geográfico vai distribuindo a água, sacou? Especialmente em estados que tem muita planície. Então eu tava pensando nessa possibilidade de não ter algum desses correguinhos assim, que tava tendo algum tipo de flash flood, e ela foi pego em um desses e foi parar lá do outro lado, entendeu? Ela foi achada perto de um rio, né? Exatamente. Mas ela não teria se afogado? Um dos mistérios disso é que a gente não sabe o que matou ela, né? Senão a gente resolveu o mistério na hora. Mas ela não foi encontrada com vida? Não, ela não morreu, não. Ela tava encontrada inconsciente. Então, por isso que a gente... Esse é o mais assustador. Ela tá viva. Então, não pode ter sido um bicho, porque senão ela tava acordada. Água, assim, não vou dizer que é impossível, né? Moisés tá aí pra provar que criança... Mas é muito pouco provável que uma dessas, né, que vem no rio e leva de uma vez só, porque não é uma parada... Quando isso ocorre, não é uma coisa meio calma, né? Ela vem com força, né? Vamos chamar de tromba d'água, pra usar um termo levemente parecido em português. Vem varrendo tudo. Então, explica a distância, mas talvez não explicaria como a bebezinha estaria viva. E também não explica como que as pessoas não pensaram nisso, né? Porque seria óbvio as pessoas pensarem nisso logo em seguida. Isso tem muita cara de abdução e na hora de entregar a encomenda erraram ali no GPS. Aí descartaram. Ou, na verdade, tentaram olhar e ver assim, pô, não tem muito o que fazer com essa criança, né? Tipo, se não tá formado, não dá pra ver, só olhar e ver assim, não tá maduro, não. Espera, depois a gente escolhe de novo. Aí implantaram o GPS dos aliens nela, né? Aquele grãozinho de arroz assim, aquele chip, e foram embora. Cara, é bom a gente falar também, tem um vídeo, né, que um especialista de sobrevivência, o Les Strode, ele percorre o caminho que se acredita que a Kate tenha tomado, né, no evento do seu desaparecimento. Vou deixar o vídeo aí pra vocês. E é possível você observar que o terreno é bem acidentado, né? Um homem adulto tem dificuldade de movimentar-se ali, né? Então, 19 quilômetros nessa condição, por mais que, vamos lá, vamos dizer que exagerou-se 19 quilômetros, vamos dizer que não foi tanto. Mas foram 20 horas de investigação, né, cara? Então, cara, uma criança de 2 anos. É tipo a bruxa, né, cara? Eu sou apavorado nessas merda, cara, morar no meio do mato, cara. Tipo, tu tá olhando pra criança e de repente não tá, cadê ela? Não existe mais. Como se nunca tivesse existido. Fazer o quê, né? Bem, o próximo caso aqui é da Catherine Van Alcia. Esse é bem mais engraçadinho, né? Ela tinha 8 anos de idade quando ela se perdeu nas montanhas de Ozark, em 46. E ela desapareceu após sair pra caminhar ao redor do acampamento que a família dela tava, né? Ela acabou sumindo através da vegetação, né? E ela foi encontrada viva 6 dias depois. E o estudante da Universidade de Arkansas, o Porter Chadwick, era parte do grupo de resgate. Foi ele que encontrou ela, né? No local que ela tava, né, era conhecido como Toca do Diabo. Ele relatou ao jornal The Pittsburgh Press que todo mundo tava chamando por ela, gritando, onde é que você tá? Onde é que você tá? Aí quando ela saiu de uma caverna que tava lá, tipo, ela saiu calmamente da caverna e falou apenas, tô aqui, qual é? E aí? Bicha,
chamou? Tá precisando de alguma coisa? É bem isso aí, bicho. Cara, a galera tem que parar de dar nome de diabo nomes... pra acidente geográfico, cara. Só digo isso. É isso que eu ia falar, mas assim, essas questões assim, do pessoal, onde o pessoal se perde, onde você tem, né, uma lagoa ou alguma coisa, né, mais acidentada, o pessoal sempre coloca com o nome do diabo, né? Tudo culpa dele. Não, mas tem um monte, é bem clichê. Noiva e diabo. Tudo quanto é cachoeira, véu da noiva, e tudo quanto é falha. Mas por conta o véu da noiva, você consegue entender a lógica. Uhum. Porque fica aquele, né, véuzão grandão. Mas isso aí é coisa de pai e filha da mãe, sabe por quê? Porque, tipo assim, a caverna ali, aí fala pra criança, olha, é que o diabo mora, aí ele vai pro inferno, essa porra aí, cara. Mas será que não deram esse nome porque era um lugar meio tenso, assim, vira assim, ó, tá vendo a quantidade de gente que já morreu? Então, tem que ser o tinhoso. Mas é normal a galera chamar de eu tenho diabo outra pergunta. ou inferno, viu? É bem normal a galera falar diabo ou inferno, esse tipo de acidente, assim, geográfico em trilha. É super normal isso. Mas o nome indígena também é do diabo? Essa era a minha segunda dúvida, porque a gente tem o nome ocidental do homem branco, mas da galera que já conhecia a área, eles também chamavam que era coisa ruim? Ou será que o pessoal colocou do diabo ultra, sei lá, algum lugar meio sagrado, e aí eles colocaram que era do diabo pra ver se não, e é do demo. Fizeram uma, né, o que o homem branco gosta de fazer com a cultura dos outros, né? É demonizar. A pergunta é pra você, Lucas. Eu não faço a menor ideia, não sei. Eu tava vendo aqui onde é que fica Ozark, fica no Arkansas, em Missouri, e fica bem no meio do nada, assim. Por um segundo eu pensei, tava vendo aqui onde fica Osasco. Osasco. Eu tava pesquisando, enquanto você falava, que tipo de tribo que morava lá, mas eu não consegui achar, não. Quem colonizou aquela época primeiro foram os franceses. Mas eu acho que isso é Arkansas, né? Seria mais ou menos aquela galera que foi destruída a partir do século XIX, né? Ali era a passagem de um monte de tribo, né? E quando os franceses fizeram o processo de colonização ali, a gente perdeu muito detalhe da cultura dos índios lá, então a gente não sabe muito bem o que eles davam de nome pro lugar. Até mesmo várias tribos que tinham ali chegaram até a desaparecer. Então a gente não tem muita ideia do que acontecia ali. Eu não vou saber dizer pra você como é que foi chamado de Toca do Diabo ali, não. Isso não é importante. Mas eu tenho uma pergunta. A menininha, ela não sobreviveu durante 6 dias? Sim. Dentro da Toca do Diabo? Como ela sobreviveu durante 6 dias, sem água, sem comidas, de boas? Talvez ela tivesse alguma fonte de água próxima. Porque sem água eu acho difícil, né? Ela tava bebendo água da poça lá dentro, viu? Olha só, isso é coisa do demônio, cara. Olha o nome, Toca do Diabo. Como que ela sobreviveu lá? Nem te conto. Então, tem um riacho ali do lado, e esse riacho, ele enche um laguinho que fica dentro do sistema de cavernas. Tem várias dessas aberturas, assim, na montanha que a galera... que é tipo umas mini caverninhas, assim. E ela tava sobrevivendo bebendo água ali da poça, viu? Ela devia estar morrendo de fome, a coitadinha. Imagina que aflição. Bem, vamos pro próximo caso, né? Vamos falar aqui do Dennis Martin. Ele tava de viagem de acampamento com seus pais. Tinha 7 anos. Foi no verão de 69, né? E a ideia é que ele e os irmãos eles estavam tentando pregar uma peça nos pais. Eles iam até o outro lado do acampamento e iam sair dos arbustos pra dar um susto, né? As duas crianças apareceram e o Martin nunca mais foi encontrado, né? É interessante que nesse caso aqui, a família ofereceu $5.000 de recompensa, que na época era um bom dinheiro, né? A família, guardas florestais e outros frequentadores do parque se espalharam pra procurar o garoto imediatamente. E o estranho é que um guarda florestal, o Dwight McCarter, que havia rastreado com sucesso centenas de pessoas, era um cara extremamente experiente nisso. Ele disse que não encontrou rastro algum do moleque, como se ele nunca tivesse existido. E assim, existe uma lenda, que eu não sei se a gente pode colocar aqui, mas não foi levado muito a sério, né? Mas é dito que na tarde que ele desapareceu, os pais teriam ouvido um grito, e então viram uma criatura que se assemelhava a um homem-urso carregando algo em suas costas. Ai. Algo que poderia ser uma pequena criança. Aí já começa o nosso querido amigo David Paulides, tá? A pegada dele de Pé Grande. Pra quem não sabe, depois desse livro e antes desse livro, o Paulides lança livros sobre pé grandes. Ele é um ficcionado pelo Pé Grande. Ele era o chefe do grupo de pesquisa sobre pé grande, coordenava vários tipos de grupos de coleta de amostra, de informação, de relato. Como tem ufologia, ele era um criptozoologista sobre o pé grande, né? Então, várias dessas histórias que ele conta, assim, às vezes ele tenta dar uma puxada de sardinha pra dizer que é pé grande, sabe? Então, a gente nunca, pelo menos através dos relatos do Paulides, fica bem difícil de saber o quanto dá pra levar esse tipo de coisa a sério. Até porque muitas das coisas que ele fala sobre pé grande, assim, é extremamente exagerado e às vezes ele tira os relatos dele mesmo, assim. Ele fala fontes que não querem se identificar e escreve o livro inteiro baseado em relatos que ninguém sabe de quem é. Então,
tomar um pouco de cuidado com o Paulides quanto a isso. Eu acho estranho que ele nunca deu essa explicação do pé grande ainda, né? Esse livro, cara, ele separa pra não falar do pé grande. É engraçado isso. Ele tem os livros que ele fala de pé grande. Eu não sei se nesse ele quis dar uma pegada. Acho que como o assunto é um pouco mais delicado, ele tava lidando com relatos de crianças que tinham sumido há pouco tempo e não tinham sido encontradas quando estava publicando o livro. Ele deu uma segurada ali no sensacional, sabe? Ele não deu essa pegada de criptozoologia. Em vez disso, ele deu mais uma pegada de alerta nacional, sabe? Esse é um problema grande que a nossa nação está enfrentando, mas ninguém está falando sobre ele. Então ele tem uma pegada extremamente diferente dos outros livros dele, viu? Os outros livros dele são muito mais criptozoologia. Esse é bem mais, temos que falar sobre esse problema que ninguém está falando, entendeu? Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial. Essa história agora é do Douglas Legg. Ele tinha 8 anos de idade e ele desapareceu em uma caminhada na propriedade Santoni, nas montanhas de Adirondack, 10 de julho de 1971. Ele caminhava com os familiares. A família tinha acabado de sair quando o tio de Douglas percebeu que a trilha estava repleta de urtigas, então recomendou que o sobrinho voltasse para casa e vestisse uma calça comprida. E, ao contrário dos outros casos citados até então, o Douglas tinha familiaridade com a região, uma vez que sua família era dona de um chalé no local e frequentava bastante. Diziam até mesmo que o garoto era um mini homem da floresta, né? O chalé da família ficava em uma linha reta até o trecho que a família estava na trilha e o Douglas nunca mais voltou. Mais de 600 pessoas participaram da busca pelo garoto, que não deixou pegada. Cães farejadores então foram utilizados, seguindo o rastro de Douglas por 48 quilômetros no terreno acidentado. Alguns membros do grupo de busca afirmaram ter visto marcas de urso próximo ao local do desaparecimento, apesar de que ursos negros arrastam suas presas, né? E arrastar uma vítima por uma distância de 48 quilômetros não é um comportamento usual. A família ficou desesperada e começou a suspeitar uns dos outros, até mesmo de que alguém ali do grupo teria sequestrado o Douglas, né? Porém, a polícia descartou a hipótese, né? E até hoje o garotinho nunca foi encontrado. Cara, que triste essa história. Essa daí me deixou mal mesmo, viu? Ele tem uma foto de garoto sapeca, né? E aquilo, de novo não. Pela primeira vez nós temos aqui uma criança, mas uma criança que conhece o terreno, segundo a família, segundo os relatos, e que desaparece de uma forma, de novo, praticamente mística. Mas aí que tá o lance. Quando você tem tantas pessoas procurando, 600 pessoas procurando, é interessante pensar que se alguém procura ali na região, alguém que poderia estar na região quando a criança sumiu. Essa pessoa pode ser um coautor, um participante do desaparecimento dessa criança. Inclusive, tem um dado levantado pelo FBI de que quando tem procura por pessoas desaparecidas, os casos que foram resolvidos, geralmente a pessoa que cometeu o crime de sumir com a pessoa, ela participa da busca, viu? É bem recorrente isso. Inclusive, quando o FBI organiza essas buscas, uma das coisas que eles fazem é ficar de olho em suspeitos que participam da busca. Porque faz sentido, imagina. Tu sabe que a criança desapareceu em tal lugar, tu vai justamente procurar naquele lugar, passa por cima dos rastros e encobre, e como você tá procurando, passou ali, ninguém vai passar ali de novo. Ou vai diminuir a chance de alguém passar ali de novo. Então, Ou você encontra pra bancar, pra pousar de herói, né? Do tipo, olha, eu achei a pobre criancinha e desapareceu. A moça chinesa que sumiu aqui, o cara que sumiu com ela, tava em todas as buscas dela. Inclusive, eles começaram a desconfiar mais dele, porque ele tava em todas as buscas, não uma em outra, como o resto da galera. Olha só. Cara, bizarro, né? Que doente, né, cara? Puta merda. Bem, vamos falar aqui da história do David Gonzalez, né? Às 8 da manhã de 1 de julho de 2004, o David perguntou à sua mãe se ele podia pegar as chaves do carro. Havia uma caixa de biscoitos no interior do veículo, né? E ele queria comer. O carro estava a apenas 46 metros de distância, logo ali, né? E sua mãe observou enquanto ele caminhou até o estacionamento próximo ao seu acampamento no Lago Grande Urso, na Floresta Nacional São Bernardino, na Califórnia. Ela voltou as costas por um segundo e quando olhou novamente, seu filho tinha desaparecido. A mãe relatou não ter ouvido nenhum som quando estava de costas. Não haviam sinais de sequestro, o que fez com que essa linha de investigação fosse descartada pela polícia. Os biscoitos ainda estavam no interior da van. As equipes de busca procuraram o garoto durante 9 dias, sem sucesso. E quase um ano depois, um grupo de pessoas que fazia trilha encontrou os restos de um menino a 1 km e 600 metros do local do acampamento. E a suposição inicial das autoridades era que um leão da montanha teria sido responsável, né? Mas foi descartado, porque foram encontrados sinais de ataques de animais posteriores à morte da criança. Cara, isso tem uma
cara de sequestro, né, cara? De sequestro e assassinato, né? De descarte, né? 1 quilômetro. Mas o curioso é que também é assim. A mãe disse que se virou por 1 segundo e tal. Quando a gente cuida de criança, 1 segundo na nossa mente pode ser 5 minutinhos ali rapidamente e tal. Então é muito complexo você entender literalmente que ela só distraiu por 10 segundos e quando voltou o olho a criança sumiu. Mas de qualquer forma, se for um sequestro, a pessoa estava ali de butuca esperando a mãe olhar pro lado durante 1, 2 minutos pra pegar a criança e a criança não dá nenhum grito, né? Isso é dar um bote certo, tampar a boca da criança e fugir muito rápido. Então também é um negócio que, caramba, alguém pra fazer esse tipo de sequestro também tem que estar muito ligado ali, prestando muita atenção pra não permitir que a mãe visse, que ninguém mais visse. Parece uma coisa fácil, mas não deve ser tão fácil assim. Mas não pode ter sido por, sei lá, alguém que estava passando e aí viu a criança dando sopa e viu assim, vou levar. Cara, esse negócio que tu acabou de falar me lembrou casos aqui que estão acontecendo aqui próximo de onde eu moro, São João de Meriti. Tá acompanhando no Facebook, já tem 2 ou 3 casos desses, de a mãe na rua com a criança, alguém vir correndo, pegar a criança e disparar no meio da população. Caraca! Caralho! E as pessoas pararem a pessoa na porrada e deter a pessoa, sabe? Deus, cara. Por que? Vi, acho que foram 2 casos. Agora, uma fugiu, outra foi presa. Não vi mais detalhes sobre. Mas a pessoa pegou a criança e saiu correndo. A mãe segurando, uma tava com a mão segurando, e outra criança tava andando na frente da mãe. A pessoa pegou e saiu correndo. Tipo. Porque tem casos de que as pessoas, né, não estavam querendo sequestrar, fazendo um plano, simplesmente viu e viram assim, por que não? E fazem. Mas, porra, dessa forma assim que você falou. Cara, eu fiquei assim, eu até li lá a postagem e tal, e tem um vídeo na postagem, a mãe chorando, abraçando a criança, as pessoas, caraca, o cara pegou a criança e saiu correndo, ainda bem que as pessoas em volta conseguiram derrubar o cara, não sei o quê. O cara, tipo, um doente, sabe? A pessoa, não sei, cara, o que tá acontecendo agora. Pessoas sendo sequestradas de uma forma tão rápida assim, parece algo mais planejado do que, vi uma criança dando sopa e peguei, porque, caraca, é coincidência, justamente naquele momento a mãe não viu, justamente aquele minuto que ela não tava olhando. Pra mim ainda é alienígena. Cara, bizarro, né? Eu acho que vale a pena lembrar um pouquinho do histórico do Paulides e tentar entender por que ele tentou publicar esse livro. O Paulides, ele já vinha de muito tempo, de muita treta, de não conseguir a credibilidade que ele queria. E esse livro, eu acho que ele tentou passar esse livro com a ideia de ganhar credibilidade. Por isso, talvez ele trate o assunto de forma até mais séria, né? Ele tentou já publicar paper científico com uma doutora, a doutora chamava Melba Ketchum, o sobrenome dela é igualzinho o Ash Ketchum, do Pokémon, inclusive. Informação irrelevante, mas curiosa. Mas ele coletou umas amostras de pé grande, de cabelo que supostamente seriam de pé grande, e deu pra essa doutora. E eles juntos tentaram publicar um artigo científico que não rolou, né, cara? Eles bateram na porta de vários periódicos e os periódicos não gostaram do paper deles. Vale lembrar pra galera que periódico científico só publica depois de passar por revisão de pares. E essas revisões demoram anos. Os revisores vão fazer a revisão, vai voltar pro autor, vai voltar pro revisor, vai voltar pro autor. O paper vai ser modificado, vai ficando mais robusto e até que ele ou é rejeitado ou ele é publicado. O Paulides diz que esse estudo do pé grande que ele quer fazer não foi publicado e que os periódicos acadêmicos nem sequer chegaram a ler o paper dele, né? O que eu duvido muito, cara. Normalmente a galera não trata com descaso e quando vem leigo tentar publicar alguma coisa, tem todo um processo editorial de orientação, de como tratar isso. E é uma doutora também, não é só o Paulides tentando fazer essa publicação. Só que o Paulides, essa doutora, ele já tem um histórico de processo grande por tentar fraudar resultado científico. Eles já foram processados já por tentar passar estudos laboratoriais de genética para tentar provar o pé grande. Já foram processados várias vezes por terem empresas de investigação de pé grande fraudulentas que depois foram descobertas que era tipo um golpe, que ele coletava dinheiro da galera que queria participar e depois sumia com o negócio. Então, tipo, o Paulides, ele já tá super marcado por ter feito cagada antes e depois, enquanto ele publicava isso. Então, eu acho que, assim, não desmerece o assunto. O assunto merece um nível de seriedade que talvez seja até maior que o Mundo Freak, sabe? É um problema grave. Realmente tem muita gente desaparecendo e tem muita pouca coisa sendo falado sobre isso. Mas a gente tem que lembrar também que o Paulides não é a flor que se cheire e que a gente tem que tentar entender por que foi o Paulides que publicou isso, tá? Então, sempre o pé atrás com esse tipo de publicação, tá, gente? Sempre se perguntem, por que essa pessoa quer ganhar a minha confiança? Por
por que essa pessoa tá tentando passar um ar de credibilidade, tá bom? Então, fica esse mistério aí no ar das crianças que desapareceram. Vai lembrar aqui também que a gente trouxe muita criança, o Paulides focou nas crianças de propósito. A maioria das pessoas que desaparecem nos parques não são crianças, exatamente porque as crianças não vão aos parques na maioria das vezes, né? Essas trilhas mais perigosas, as pessoas não levam crianças, até porque a criança não tem condição de fazer esse tipo de trilha, né? Como a Juliana falou, perninhas, não tem como. Então, o Paulides, ele tenta, entre ali, o que dá pra ele fazer, tentando passar um ar de credibilidade, ser sensacionalista, tentando puxar a sardinha ali, contando história de crianças. Mas tem muita história muito legal de pessoas que foram encontradas, que estavam passando perigo e tal. E tem um movimento agora nos Estados Unidos, por causa daquele filme Os 127 Horas, que o cara fica preso na pedra, tem que cortar Sim. e tal. Por causa disso, tá tendo muito movimento de gente tentando fazer mapeamento melhor dos parques florestais, deixar as trilhas mais fáceis de seguir, não ser essa maluquice de seguir trilha que não tá demarcada no chão, tentar ter um sistema de comunicação melhor, de dar radinho pras pessoas devolverem o radinho depois, e tudo de graça, pra não colocar impedimento, né, financeiro nesse tipo de aventura, e que é muito legal, gente. Eu queria convidar vocês a fazer isso. Vão explorar a natureza, galera. Vão descobrir o que tem lá fora. O Brasil tem parques nacionais que são lindos e invejados mundialmente por causa da diversidade, não só biológica, mas também a diversidade de estruturas geológicas. Os sistemas de cavernas brasileiros são sensacionais. Trabalhem, sabe, se interessem um pouco por isso, vão atrás, tenta fazer esse tipo de aventura, começa do básico, do facinho, com o instrutor, e daqui a pouco você vai ver que você tá fazendo um trabalho voluntário, cara, que é muito maneiro esse tipo de coisa. Você viu só, Andrei? Transformei a crítica em uma crítica construtiva. Na hora que asfaltarem, que fizerem um caminho com asfalto e tirarem abelhas que ficam presas no cabelo, eu faço. Vai demorar, então, porque inseto dá cabelo. Vamos lá, gente. Falando sobre Brasil, né? O Parque Estadual da Serra do Mar, com quase 315 mil hectares, representa a maior porção contínua preservada da Mata Atlântica do Brasil, englobando 15 cidades da Baixada Santista e região metropolitana de São Paulo, onde estão localizadas várias trilhas. No entanto, sem informação, prevenção e equipamentos necessários, uma trilha pode ser bem perigosa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no ano de 2015, houve um aumento de 17,30% do número de ocorrências de pessoas perdidas na mata do estado de São Paulo, né? E um aumento de 21,42% na Baixada Santista. O Mauro Castex, assessor da diretoria executiva da Fundação Florestal, que ele é responsável pela conservação, manejo e ampliação da floresta e parques estaduais, diz que muitas vezes as pessoas entram em trilhas não autorizadas e não há como realizar uma fiscalização em toda a mata. Realmente, imagino que seja, né, um trabalho hercúleo com relação a isso, né? Tem um caso até do Kamal Robles Guster, 34 anos. Pô, calma aí. Esse cara é brasileiro? Que porra de nome é esse? Cara, não parece que é brasileiro não, mas enfim, foda-se, né? O nome do teu filho é Kalel e não é o nome brasileiro, caralho. Nem desse Mas planeta. o Barreto Jacaúna é. Enfim, um dos integrantes do grupo, o Douglas Ramos, ele conta que fazia trilha com um amigo há 3 anos, né? Segundo ele, estávamos em 15 pessoas fazendo uma trilha pelo Vale do Rio Capivari. O local é considerado de alto risco. Ele não chegou ao destino final, falou o cara, né? No meio do percurso, um dos integrantes do grupo do Kamal sofreu um acidente, né? Uma pedra acabou rolando da encosta e acertou um dos rapazes, né? Alguns outros fizeram o socorro e abortaram a trilha. O Kamal e um outro estavam na frente e não viram o acidente, né? E de acordo com Douglas, o Kamal e o companheiro se separaram em determinado momento e combinaram um ponto de encontro. E após essa separação, nunca mais o Kamal foi visto, né? Ele não queria se molhar e preferiu ir por outro trecho. Depois desapareceu. Cara, eu nunca... Cara, pode me olhar à vontade, cara. Eu nunca vou ficar sozinho nessa porra. Cara, aqui em Belfort Roxo tem muita mata também, dá pra fazer trilha. Só que se fizer trilha aqui, é bem capaz de você encontrar os traficantes e nunca mais ser achado mesmo. Tocam fogo no pneu e, meu irmão, tu vai conhecer Jesus. Eu acho muito esquisito o governo tentar... Eu não sei se faz muito sentido. Tem trilhas que são proibidas, assim. Cara, se as pessoas quiserem entrar na trilha, as pessoas vão entrar na trilha, cara. A trilha proibida... Põe a placa avisando, se tu entrar aqui, tu vai se fuder. Tem aqui um buraco no caminho, a trilha escorregadia, tem animais... Cara, mas se as pessoas quiserem, não tem como tu disse, não tem como fiscalizar e proibir a doideira, cara. Isso, sei lá, ao meu ver, não tem sentido. O governo até quer prevenir depois o gasto de procurar, mas não dá. As pessoas, vocês ouvintes estão me ouvindo aí, quando as pessoas querem
querem entrar no local, as pessoas vão entrar no local, tá? Não adianta. O ser humano é idiota. Não façam isso, ouvintes. Mas quando eu trouxe minha irmã pra cá no aniversário dela, a gente foi pra praia e foi fazer uma trilha na praia, ali na Califórnia, né? Olha o erro começando aí. Aí a gente foi fazer a trilha, tinha uma plaquinha, não faça essa trilha, proibido. A gente tirou foto com a plaquinha e foi fazer a trilha. Aí, ao vivaço aí, ó, o exemplo. Não suba esse morro, proibido. Subimos o morro e batemos foto com a plaquinha. Não entre nessa lagoa, proibido nadar. Tiramos foto com a placa e entramos na lagoa. Lucas vivendo perigosamente. Estrela dentro da lagoa, né? Não façam isso, gente, por favor. Não, mas exatamente, se a galera coloca um plaquinha, é mais ou menos a forma do governo te dizer, tipo, quando você se fuder, porque a chance de você se fuder é muito grande, é de você assim, olha, eu avisei que não era pra você entrar ali. Você entrou, se fudeu, mas eu avisei. Eu fiz a minha parte. Agora, eu não posso, né? Não tinha como eu estar aqui na porta. É porque esse meu comentário é mais ou menos o seguinte. O governo, ele tenta sempre minimizar os gastos de saúde ou os gastos de perder pessoas, perder um ser humano ativo economicamente e tal. É um prejuízo pro governo, mesmo que a saúde não seja pública, sabe? Mas também é uma forma de quando a gente pensa assim, nossa, quando o governo coloca no maço de cigarro, não fume que você tem câncer, a pessoa fuma, a pessoa tem câncer, depois vai se tratar no SUS, o governo não pode negar o tratamento da mesma forma que o governo não pode negar o resgate de uma pessoa que se perdeu no local que não podia entrar. Mas porra, as pessoas entram, cara. Por quê? Porque o ser humano tá aí pra isso, pra fazer merda. A gente gosta de fazer a merda, né, Lucas? Tirar foto lá de placa de proibido. Lucas. Da emoção. Mas eu acho que no caso do Lucas, lá nos Estados Unidos, porque se tivesse rolado alguma merda, alguém quisesse processar o estado da Califórnia, o estado da Califórnia diz assim, olha, tá vendo a placa? Eu avisei. Porque lá eles ainda tem esse hábito de querer processar tudo e todos. Ele disse, eu avisei que não era pra entrar. Você entrou por sua conta e risco. É o país do disclaimer aqui, né? Tudo tem disclaimer. A Disney tem uma lenda que eu ouvi, não sei o quanto é verdade, que se entrar a farpa no seu dedo na Disney, você for no local lá de atendimento pra pedir pra tirar, a pessoa te dá uma pinça e você tem que tirar a própria farpa, porque se inchar der merda, a Disney vai ser processada. Cara, é lenda isso, eles têm um mini pronto de socorro ali pra todo mundo. Imaginava que era lenda, mas, pô, cuidado, ó, não mete a mão não que toma processo por tudo. É isso, a gente abordou bastante sobre esse tema e eu gostaria de saber a opinião final de vocês. Primeiramente, Rafael Jacaúna. Olha, a maioria desses casos pra mim aí de criança que anda 19 quilômetros, de pessoa que aparece muito longe, pessoa que desaparece, 3 coisas. Ou caiu num buraco, uma frestinha dessas difícil de achar e quando acha já era, mas quando o corpo aparece posteriormente, não se explica. Ou um animal selvagem pegou a pessoa e a pessoa virou janta, mas daí depois encontra o corpo, ou então encontra a roupa separadinha, ou então encontra, enfim, aí desqualifica o animal e o buraco. E sobra a terceira, UFOs. Você foi sequestrado e na hora de devolver, te devolveu no lugar errado. Se você teve sorte, você foi devolvido para um local onde te acharam. E quando você não tem sorte, demorou muito para te devolver num local muito longe e você morreu na mata. Ou te devolveram morto. Caralho, fudeu, morreu aqui no experimento. Joga essa merda na floresta mesmo. Então, assim, eu acho que abdução... Cara, pessoas desaparecidas, prato cheio para abduções. Prato cheio para abduções, isso tem no mundo todo. Tava olhando aqui no site no Brasil, direto, gente demais aparecida que o governo nunca procura, pessoas que nunca se acham e tal. Então, assim, é um volume que às vezes a gente não tem noção de quantas são, e é muita gente desaparecida mesmo. Então, ufologia, alienígenas, o ritual demoníaco, né? Aí depende. Lucas, fala um minuto. Cara, eu acho que essas histórias servem como anedota pra colocar um pouco de medo na galera. Pra, sabe você que gosta... Lobo? Não, sabe aquela pessoa que gosta de pagar de fodão, que quer provar pros amigos que consegue, que faz e que é foda? Não seja essa pessoa, cara. Não seja negligente, siga as plaquinhas, seja uma pessoa preparada, prevenida. Não dá pra ser perfeito e qualquer pessoa tá sujeita a esses acidentes, a esses desaparecimentos. Então fica de olho, galera. Se proteja, passe protetor solar e beba água. Porra,
Lave seu pinto. Júlia Matos. Cara, eu sou uma crédula, né? Eu acredito em tudo, eu acredito até nas pessoas. Eu acho assim, quando é adulto, aí pode ser que caiu, quebrou as pernas, não sei o quê, morreu, passou água, pode ter vindo os UFO também, tudo. Mas quando é criança, eu acho mais complicado. E aí eu acho que pode ter sido, assim, do tipo, o grande homem-urso, não precisa ser o pé grande, mas alguma entidade dessas da floresta que pode ter levado, sei lá, foi o fauno ou alguma coisa assim que a criança viu e levou pra brincar e ficou com a criança um tempo e depois devolveu. E ninguém falou de espíritos da floresta, né? Ninguém colocou essa possibilidade, né? Sim. Se a criança viu uma fada e olhou assim, pô, que da hora, correu atrás delas e por isso, tipo, a mãe não viu, porque, tipo assim, uma das, tipo, sabe quando você faz bobinho? Uma distrai e a outra leva? Então, pode ser qualquer coisa. Eu acho que aquele primeiro caso, a criança que gritou foi o fantasma dela mesmo. Ela deve ter caído e morreu. Ninguém encontrou o corpo da criança ainda. E aí a galera viu só o eco da criança, né? Indo assustada ainda, gritou e... Ué, qual que foi? Mas eu acredito. Adulto não, adulto pode ter se fudido mesmo. Sim, cara, eu acho que essa colocação é bem interessante. Vamos pra loucura, né? Eu acho que essa colocação dos espíritos da natureza é algo bem interessante. Sabe um Totoro do mal? Tipo, que o pessoal, Totoro, bonzinho, criançada e tal. Mas tu imagina espíritos da floresta que precisam desaparecer com pessoas como se fosse uma questão de sacrifício mesmo, né? Tipo, exige-se uma oferenda. Ou até mesmo me lembro daquelas lendas medievais das fadas, né? A tal criança de fada. Que a gente não falou isso, né? Sim. Que tinha muitas lendas medievais de crianças que eram sequestradas na floresta, eram substituídas e só voltavam anos depois, cara. Então, eram chamadas de crianças de fada. Ué, aquele caso lá da criança que saiu de dentro da caverna, que o Lucas falou que tava bebendo água do chão, aquilo ali não é criança não, meu amigo. Aquilo ali já foi trocado, aquilo ali já era. Deve estar fazendo capeta na família uma altura dessa. Uma coisa que eu queria saber, como é que fica... Porque assim, você falou que eles não gostam de comentar, e a maioria desses casos, se eu não me engano, o mais recente foi o de 2004, né? Uhum. Mas aí essa criança aparentemente morreu. Não, aparentemente não, essa criança morreu. Mas as outras crianças, que foram até a década de 70, metade delas estava viva, outras não. E eu queria saber o que foi a vida dessas crianças depois, né? Tipo, será que em algum momento essas memórias reprimidas não voltaram e elas sabem dizer o que aconteceu ali dentro? É dito que elas nunca mais se lembraram, né? Que elas não têm lembrança sobre aquilo, né? E também uma experiência traumatizante, né, cara? Mas isso você faz uma hipnose, alguma coisa assim, e descobre o que aconteceu com você. Mas nem toda família quer mexer nessas coisas. Se a criança tá vivendo bem, se a criança tá vivendo normal, isso é deixar de lado e bola pra frente, hipnose, essas coisas aí. Não a família, mas depois da criança, quando cresceu, sei lá, tipo, olha, eu tive essa experiência, eu quero saber. História minha na minha família, de quando eu tinha uns 3 ou 4 anos, que eu entrei dentro da máquina de lavar e fiquei lá dentro um tempão. E a galera ficou me procurando e não achava. Galera entrando em desespero, pensando em ligar pra polícia, aí eu saí da máquina do nada. Tem certeza que você estava na máquina de lavar? Isso te contaram ou você lembra, Lucas? Então, é isso que eu ia falar. Essa história, a minha família me conta, mas eu não tenho nenhuma memória disso, cara. Trocaram o Lucas. Exatamente. Você é aquele de fada, bicho. Eu tô aqui pra causar discórdia, então, e fingir que nada é verdade, porque eu, na verdade, sou trocado. Assim, eu tenho uma teoria muito boa, que aquela coleção de livros do Crepúsculo, elas foram escritas pela Camarilha, na verdade, sabe? Para as pessoas não acreditarem em vampiros. Você, Lucas, você é um enviado dos aléns, dos aliens, para as pessoas não descobrirem a verdadeira existência, ficar só bacana de louco, entendeu? Lucas é maçom. Vou chamar o Cabo da Ciolo pra trocar ideia com o Lucas. Caralho, eu não sou maçom, galera. Parem de espalhar isso. Não, você falou que você era maçom em um dos episódios. Deu pra entender. A gente pegou todos os sinais. O seu treinamento, Lucas, o seu treinamento de maçom passa pela fase de negação. Você nega que é maçom, porque você não pode dizer que é maçom. Todos nós já sabemos. Mas ele faz o aperto de mão lá com os dedinhos esquisitos. Ele faz aperto de mão com o pé dele, um pé monstruoso dele.
Todo mundo falando do meu pé hoje, cara, que loucura. Cara, não, assim, complementando essa questão da criança de fada, muitos ufólogos, eles ligam esses relatos de Idade Média como sendo o medievo médio tentando explicar o que seria um fenômeno de discos voadores na época, né? Que você consegue ver luzes na floresta, a criança some e volta tempos depois, né? Daria pra ligar com esse tipo de caso, mas eu vou fazer diferente dessa vez. Eu não vou falar sobre ufologia, não, apesar de que eu acho que é bem interessante. Eu gosto muito de pensar... Assim, o Stranger Things, eu acho que na época que a gente gravou sobre ele, eu cheguei a falar sobre essa minha teoria. Que durante muito tempo, eu tinha uma coisa pra mim, que muitos dos casos inexplicáveis poderia ser uma coisa inacreditavelmente sobrenatural acontecendo, que não necessariamente a gente teria evidências disso. Por exemplo, uma pessoa desaparecendo. Cara, se a gente estiver lidando aí com, sei lá, outras dimensões, não necessariamente uma pessoa sequestrada por alguém de outra dimensão, mas simplesmente uma falha dimensional e a pessoa some, maluco. Virou a esquina errado e caiu numa outra dimensão. 7 além, maluco. É isso aí. Isso é uma possibilidade. O Lovecraft falava muito disso, né? Que se você conseguisse olhar para uma quina ou para um vértice, você conseguir ver um ângulo além da terceira dimensão espacial, você conseguiria ver outras dimensões que são tangentes à nossa. E se você tivesse uma capacidade ainda maior, você teria a capacidade de atravessar essas fendas e voltar, né? Às vezes a pessoa virou a esquina errada ali, pum, 7 além. Isso aí parece aquele meme maneiro que o garotinho tá assim, né? O cara tá assim e fala: aqui é o 9º ciclo do inferno, cara. Porra, tava fazendo feijão. Então, a gente tem que ficar ligado. O cara invoca o capeta tentando fazer comida, né? Mas isso faz sentido, por exemplo, com aqueles casos. Agora eu não me esqueci o nome desses casos especificamente, mas tem uns casos, umas histórias que tu pode até achar no YouTube de pilotos de avião que falam que entram em túneis e acabam voando tantos 1000 quilômetros a mais, sem gastar o combustível e tal. Talvez ele possa, como vocês estão falando aí, um caso desse de entre aspas, eu não sei como chamar, de dobra espacial. A criança andou 19 quilômetros porque ela pegou uma curva dessa aí e andou demais, né? Tem um buraco de minhoca. Mas não tem alguns casos acho que é de um piloto da RAF, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, que ele alega que pegou uma tempestade. Foram vocês que comentaram isso no episódio? E depois foi parar na década de 70 e voltou? Caralho, não lembro. Se foi, não lembro. Mas a história é foda, cara. Se a gente não vê, vai ter que fazer. Porque eu acho que eu vi no YouTube, então, talvez. E assim, que ele conta. E ele fala que, tipo assim, que ele viu um hangar e tava diferente e ele conseguiu ver e voltar, né? Que, tipo assim, que tava acontecendo. E aí, anos depois, porque ele viu que as cores dos aviões que estavam no hangar eram de cores diferentes. E aí, na década de 70, foi fazer alguma coisa da Segunda Guerra Mundial, de celebração, né? Da vitória dos aliados. E ele chegou em tal hangar e ele viu os aviões pintados exatamente como ele tinha visto em 40 e bolinha, sabe? Então, eu vou procurar isso, está em algum lugar no YouTube. Eu devo não ter visto todas as histórias, porque eu fiquei com medo em algum momento. Mas pode ter sido isso, né? Do jeito, essas crianças, né, por serem... O pessoal diz que criança, que nem gatos e cachorros, são mais sensitivas, né? Elas enxergam ainda as coisas que estão por aí. Então, se alguém já viu criança em centro espírita, você já viu que elas veem coisas que a gente não está vendo. É muito legal. E assim, talvez elas seguiram algo que não estava, caíram numa dobra e talvez elas sejam essas que desapareceram e ninguém viu. Sim. Talvez elas sejam no futuro. Olha... Ou são crianças do futuro que desapareceram no passado. O Dark trata disso, né? Aquela série da Netflix, né? Caraca, velho, essa série é muito boa. Sim, é bem legal. Só que você pode ser seu tio. Pois é. O que não é legal, mas a série é muito boa, sim. E tá numa caverna, né, do Dark. Sim, é uma caverna, né? Tem esse lance aí também. Mas enfim, cara, eu concordo, né? Aquela criatura extradimensional lá do Stranger Things, cara. Imagina que tem alguma coisa que se alimenta e que se... Vamos brincar um pouco com esse conceito de Lovecraft, né? Que se esconde entre essas falhas dimensionais, essas dobras de ângulos esquisitos, né? E usa pra se alimentar, ou pessoas de outra dimensão. Olha lá aquela série lá que era... Todo mundo comparava com o Arquivo X. Fringe, aí. Pô, a série é mó boa, gente. essa série é boa pra cacete. Legal. Eu vi ela toda, só que a última temporada é cagada, mas a série é muito boa. Sim. Bem, são muitas especulações, muitas teorias que a gente gostaria de colocar. É claro que a gente nunca pode deixar de culpar a própria displicência humana e irresponsabilidade. Temos aqui o Lucas de Prova pulando de lago à toa. Mas, cara, é interessante, né? Eu, particularmente, gosto bastante de teorizar essas coisas malucas aí. Bem, gostaria de agradecer muitíssimo a participação dele, nosso queridíssimo Lucas e Rafael, e a participação da nossa convidada Júlia. Por favor, deixa aí seu jabex e uma mensagem pros ouvintes. Tá, jabades, vamos lá. Vocês podem me ouvir no MDM, vocês podem me ouvir no Pode Explicar América, que voltou.
E o Pode Explicar América, ele é sobre o quê? Ele é sobre cultura, história e política norte-americana, que eu falo um pouquinho sobre tudo. Mais sobre política, porque desde que o Trump chegou, você não tem um mês sem parar um monte de notícias. Então, assim, eu gostaria mais de falar sobre história, mais sobre outros casos, mas toda semana, aparentemente, o Trump suga todo, né, o oxigênio das políticas e você, ok, eu tenho que falar sobre alguma coisa que o Trump fez ou deixou de fazer. O Brasil vai ficar assim em breve. Pois é. E galera, siga a Júlia no Twitter, arroba dela, @iaholic, ela é uma das melhores arrobas que tem pra seguir no Twitter, ela é maneiríssima. Obrigada. Bem, gente, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. E é aquilo, não olhem para trás. Aquele pé grande. A pergunta é, qual é a sua altura? Você não tá ajudando, Lucas. Você só tá me dando pesadelo, mais ainda. Tô imaginando Qual é a sua altura, aquele equipamento de esqui, saca? É tipo isso. Caralho, que horror, bicho. Qual é a sua altura, Lucas? Eu acho que é 1,84, cara, mas faz muito tempo que eu não me... Pô, cara, a gente tem basicamente a mesma altura, então. Então, porra, você tem realmente um pé muito, muito gigantesco. Mas a minha mão, cara, ela bate no joelho quando eu deixo os braços de boa, assim. É um macaco! É o Yeti, velho. É o cara que tá roubando as crianças. É isso. O pessoal quer saber Lucas, a gente precisa saber o seu GPS. Porque eu tenho certeza que você tem mais de 100 anos e você anda roubando criancinhas pelos Estados Unidos durante muito tempo. Meu Deus, noite de lua cheia. Tá, a piada que eu ia fazer aqui com... E o Pinto, aí eu acho que depois que você falou de criancinha, acho que é melhor não fazer essa piada, não. Não, André, essa piada é mais velha que eu dar pra frente. Vamos lá, gente, vamos lá. Já estamos começando a transmissão, vamos parar de falar de Pinto e pé dos outros. Quem tá falando de Pinto é você, cara. Tipo, eu nem tinha chegado nessa conversa. Rafael, por favor, a gente tem uma convidada, então você seja educado, tá? Não venha falar seus absurdos, não. Apresenta o convidado. Apresenta o convidado, por favor. Vou apresentar, vocês já gravaram junto, caralho, no Sal? É como se você não falasse. Esse que é o ponto. Você falou, nós temos uma convidada. Se a gente já gravou junto, ela já conhece. Então não precisa. É que existe uma faceta do Rafael Jacaúna que é processo. Olha, a tem a regra da terceira vez. Então, assim, até aparecer aqui 3 vezes, eu sou visita. Não pode me tratar como convidada. Então, o André ele tá correndo um risco muito grande, cara, do evento do Mundo Freak. Lá não vai ter edição. Tu tá fudido. Bem, vamos lá, gente. Rapidamente, se eu sumir do nada, foi porque a luz aqui tá me dando uma baleada aqui desde ontem, então talvez acabe a luz. Mas aí, se eu sumir, você já sabe o que foi. Beleza. Como sempre, já avisando, se eu demorar a responder é porque eu mutei por conta dos aviões. Bom que acabou agora o culto aqui do lado da minha casa. Na moral, parecia um show de heavy metal. Tava impossível de gravar, cara. Mas acabou 10 horas o culto. Eu falei, caralho. Um show de heavy metal, agora eu tô imaginando. Não, cara, porra, cada vez que a mulher terminava de gritar, tu escutava. O que é isso, cara? O que é isso? Cara, eu sei como é que é essa parada. A minha mãe é evangélica também. Ó, você tá passando um agora. Caraca, o avião parece dentro da sua sala. E quanto mais tarde fica, maiores eles são os que passam, né? Os internacionais, né? Tem um que passa... Não, tem uns cargueiros. Tem um que vem uma vez por mês, que é pra Embaixada dos Estados Unidos, cara. Que é um que a janela chega a tremer, sabe? Assim, mora onde? Embaixada dos Estados Unidos? Então isso aí é o quê? Essa não, invasão? é porque a Embaixada dos Estados Unidos traz tudo de fora, entendeu? Eles não compram as coisas no Brasil. E são chique demais. Então, sei lá, medo de ser envenenado, alguma coisa assim. E aí passa um de carga, que pelo menos faz tempo que ele não passa, mas ele passava muito baixo, da janela do meu quarto tremer. Assim, isso que eu moro a mais de 10 quilômetros do aeroporto. Meu Deus. Vamos lá, que esse tema aqui eu estou curioso. Então bora. Já comecei a gravar, caralho. Deus. Meu Deus! 3, 2, 1, gravando.